adolescentes, também com os projetos e planos de evangelismo que estamos traçando aqui para Juiz de Fora, que o Senhor, Pai, nos dê entendimento, inteligência, sabedoria, para podermos, Pai, ganhar o maior número possível. Sabemos, Pai, que a única alma que se converte ao Senhor já é festa. Então, que o Senhor vá à frente, toque nos corações, esteja com as pessoas, esteja com os jovens, esteja com os adolescentes, use cada um de nós como um instrumento nas tuas mãos para alcançar essas almas, essas vidas. Seja com o nosso irmão Sérgio nessa noite, mais uma vez, Pai, a trazer para nós lições práticas do livro de Atos, que nós possamos absorver cada detalhe, cada ensino, cada reflexão e que possamos colocar em prática ainda hoje. Obrigado por cada irmão aqui presente, por cada família aqui representada. Que o Senhor cuide de todos nós, nos abençoe e nos proteja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sérgio? Amém. Amém. Obrigado pela oração, Avair. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui. Eu espero muito, sabe, irmãos, encontrar com vocês. Eu espero muito. E acho que nós precisamos aí, talvez no próximo encontro, abrir para que dar uma pausa, né, no direcionamento do estudo e ouvir um pouquinho quais são os atos dos irmãos aí, né? Quais são os atos que estão acontecendo hoje na vida de vocês, né? O que esses nossos encontros estão contribuindo para as ações de vocês, tá? Eu tenho essa curiosidade, né? Não sei se o nosso coordenador aí, o irmão Avaí, tem essa curiosidade, mas eu tenho bastante, né? De querer entender como tem sido a prática desses nossos estudos, né? Lembrando que nós estamos, de fato, fazendo ponderações no livro de Atos, né? Não é um livro textual, não é um livro de contexto, nem de estudo de versículo por versículo, mas são ponderações importantes para os dias de hoje, né? Então vamos ver se a gente combina isso aí, irmão Avair, Edivaldo, né? Para a gente ter um dia aí de testemunhos, né, das ações, né? O que esse encontro tem trazido de prática para a sua vida, né? Eu tenho bastante, né? Mas como eu já falo, todo mundo pode ficar meio enjoado de me ouvir, então eu prefiro ouvir vocês um pouquinho, né? Estamos hoje na lição 10, né? Na lição 10 dos estudos de Atos para os nossos dias. Hoje vamos estudar, né, meditar um pouquinho e ponderar coisas importantes sobre o capítulo 4, versículos de 1 até 31, tá certo? E eu coloquei como tema hoje a palavra único, né? Hoje o tema da lição 10 é único. É uma palavra importante porque ela descarta outros, descarta palavras como outros, demais, né? E a palavra único por si só, ela já explica que é algo que não há outro, é raro, né? Além de ser raro, não tem outro, não tem igual, tá certo? E é uma palavra muito importante para nós, né? Porque nós trabalhamos, né, como igreja em algo único. Porque para Deus existe uma única igreja. Para Deus, né, existe um único Filho. Para Deus, e na palavra, nós temos um único Espírito. Estou falando do Espírito Santo, né? E nós trabalhamos em cima de um único plano de salvação, né? E essas palavras são muito importantes para nós. Agora, hoje vamos falar, vamos encontrar mais uma vez o apóstolo Pedro usando a situação para pregar Jesus. Mais uma vez, né? A gente vai ver isso muito. As oportunidades que Pedro tinha e da metade do livro de Atos para frente, você vai ver o apóstolo Paulo fazendo a mesma coisa. Mas também outros, né? Como Filipe e todos os outros apóstolos e muitos outros discípulos que foram se achegando ao reino de Deus e aproveitavam oportunidades para poder falar da grande pregação que deve ser a nossa pregação hoje, tá certo?
Eu não sei se tem algum irmão que gostaria de lembrar um ou dois pontos importantes da aula passada. Quem aí gostaria de lembrar aí alguma coisa que nós falamos na aula passada? Lembrando que o contexto diz que Pedro e João estavam na porta do templo, né, numa dos portais do templo, e encontraram ali um homem e eles curaram aquele homem. Né? E por conta dele ter curado aquele homem, eles tiveram que prestar contas para o Sinédrio. Né? Mas nós tivemos algumas lições importantes. Eu não sei se algum irmão aí tem alguma anotação que gostaria de destacar um ou dois pontos da aula passada. Tem alguém? Na verdade, assim, como você colocou, né, eles curaram, né, mas Pedro diz assim, é no nome de Jesus, né? É por causa de Jesus, enfim, né? Perfeito, irmão, muito bom, gostei disso. Perfeito. Me chamou a atenção porque não foram eles, né, como Pedro deixou bem claro, né, não fui eu, olha, né, até o comentário de Joel, tal, que a gente, né, aplaudiu e falou, pô, Joel, beleza, né, foi bem simples e direto, né, na coisa, né. É muito fácil, né, irmão Divaldo? É muito fácil, né, irmão Divaldo, a gente falar eu fiz, né? E você fez um destaque seríssimo e muito importante, e ele vai ser repetido hoje. Obrigado, irmão, isso é ótimo. Essa sua colocação é exatamente isso. Foi Jesus. Pode continuar, irmão, pode continuar. Não, é isso mesmo, né? Lembrando, né, que o Espírito, né, Jesus, né, como você colocou desde o início, né, Jesus ainda agindo, né, mesmo depois da sua morte e ressurreição, através dos discípulos, através dos apóstolos, e age até hoje, né, através de tudo aquilo que tem Ele como seu Senhor e Salvador. Quando a gente ora, quando a gente intercede, né, é Deus que age, né, a gente apenas é um vaso, um instrumento na mão dele. Isso mesmo, irmão Edivaldo, obrigado por nos lembrar disso. E ficou muito claro, né? Ficou muito claro para todos nós, né, nos estudos passados, da importância da gente ressaltar Jesus, né? É Jesus quem age. E o segundo comentário do irmão Edivaldo é muito pertinente, né? Porque no livro de Atos, mais do que qualquer outro, Jesus continua atuante na igreja, né? Irmão Joel. Só para acrescentar um pouco do que o irmão Edivaldo falou aí, aquele povo, o povo já estava ali. Paulo e teve mais alguém que levantou a mão, se eu não me engano, eu não sei quem foi. Foi antes do irmão Paulo. Isso, irmão Eduardo, por favor, depois o irmão Paulo. Irmão, eu não estuve no dia passado, pero eu sempre lembro que o homem estava paralítico e não tinha fé, porque ele estava esperando receber algo material de Pedro e João. Então, quando Pedro e João fazem oração no nome de Jesus, não é pela fé de homem paralítico, sino por a fé de Pedro e João. Acontece que muitas pessoas que fazem oração, neste caso falando de denominações, quando uma pessoa não é sanada, ele diz que essa pessoa não tem fé. Mas o que tem que ter fé é que está fazendo oração, para que Deus pueda, com seu poder, obrar. Então aí vemos que a fé de Pedro e João foi em Jesus, e o resultado de sanação deste homem, porque o homem não tinha fé. Então, quando a gente vai fazer oração, a pessoa que vai fazer oração tem que ter fé, aunque a outra pessoa, porque você vai orar, não tenha fé. Esse é o meu comentário. Obrigado. Tá, obrigado, meu irmão, obrigado. Né? Acho que eu entendi, né? Acho que eu entendi o que você falou, da importância da fé, não é? E quando oramos ao Senhor,
É necessário que... A própria Bíblia diz, né, que quando nos aproximemos com fé. Né? E entendi. Irmão Paulo. Ele ensina para aquilo que nós falamos, que a fé não estava no roxo. A fé, que ele foi curado pela fé de João e Pedro. Entendeu? Não no roxo, lembra quando eu falei, né, comentei assim, falei, não, aqui eu tenho uma dúvida, né, porque algumas denominações, quando oram e não são curados, eles é porque não tinha fé. E a gente vê que, né, como você até falou, muitas pessoas foram curadas, mesmo não tendo Foi, fé. exatamente, mesmo sem fé. Então, o comentário dele em cima disso, que não é o rosto que tinha fé, mas sim a fé dos apóstolos, e que oraram com fé em Jesus. Muito bom, irmão. Irmão Edivaldo, você fechou o microfone antes de concluir a frase. Ele falou que era na fé no nome de Jesus, dos apóstolos. Isso, exatamente. A fé era de João. Exatamente, a fé de João. Era exatamente o que eu ia comentar agora, né? Ficou muito bem claro para nós, aqui o versículo 14 daí, de Atos 3, né? Vocês negaram publicamente o santo e justo, né? E pediram que ele fosse liberto um assassino. E vocês mataram o autor da vida. E nós somos testemunhas disso. E pela fé no nome de Jesus, o nome do Senhor é esse homem que vocês têm oponente. Então, é o que o irmão Luiz acabou de comentar, é o Eduardo, e o irmão Edivaldo falou também. Eu ia falar exatamente sobre isso aí. Né? Obrigado, irmão. Que bom. Isso, o irmão Eduardo não estava na aula passada, mas esse foi o assunto nosso, né? Foi muito bom. Vocês me desculpem, mas o meu retorno está muito baixo aqui, né? Eu quase não estou conseguindo ouvir vocês. Eu estou sem microfone hoje, estou com um pouco de dificuldade, viu? Só que eu não sei se falar muito bem português, estou tentando falar. Olha, mas está indo muito bem, irmão. Está indo ótimo, né? E o importante é a sua participação, né? Muito obrigado. Não importa o irmão fala, se não importa eu perguntar. Irmão, a irmã Chilene é uma irmã que é uma irmã nossa, minha cunhada, ela mora nos Estados Unidos, está aqui acompanhando a gente. Boa noite, Chilene. E a Chilene, ela fala, além de espanhol, né, ela tem o inglês lá e o português, que é a língua materna dela, né? Então, qualquer dúvida aí, a Chilene nos ajuda, tá bom? Na tradução aí, tá certo? Mas eu estou entendendo muito bem o que você está falando, tá? Só o som para mim que estava muito baixo, tá bom? Ele fala espanhol, irmã. Eu escutei muito espanhol. Sim. Es que escuché mucho en español y mixado con el portugués, pero habló muy bien. Que bueno, graças a Deus que estamos aqui. Olha, isso aqui é praticamente aqui o contexto de Atos 2, né? Muitas pessoas aqui. Irmãos, vamos lá. Atos capítulo 4, versículo de 1 a 31. Vamos fazer uma leitura, né? Depois dessas exposições do irmão Edivaldo, do irmão Eduardo e o irmão Paulo. Né? Não sei se mais alguém gostaria de falar, o irmão Joel também falou alguma coisa. Então nós saímos dentro daquele cenário, né, do coxo sendo curado ali. E hoje nós vimos também o discurso de Pedro em cima do questionamento sobre a cura do coxo. E hoje nós vamos começar a ver o efeito desta cura, não é? E vamos fazer uma leitura para entendermos o texto, depois a gente volta para as ponderações, tá certo? Então abra aí sua Bíblia, Atos capítulo 4, a partir do versículo 1. Falavam eles ainda ao povo, né? Aquele discurso de Pedro, né? Quando sobrevieram os sacerdotes. Olha que palavra legal. Sobrevieram, não é? Além do povo, quem se destacou no povo, quem fez uma força tremenda, quem é que apareceu acima do povo? Então imagine a cena que o povo estava lá ouvindo o discurso de Pedro, tá certo? E João, e eles foram pedindo licença e nós queremos ir até eles. Então essa é a cena. Por isso a palavra
sobrevieram, tá bom? Então os sacerdotes foram abrindo buraco no meio da multidão, né, no versículo 1, e entre os sacerdotes estava lá o capitão do templo e os saduceus, né? Lembrando que os saduceus era uma das divisões dos grupos dos judeus, tinha muita influência política, muita influência financeira e estava nas mãos dele o governo do templo, tá certo? Então era um grupo de judeus muito fortes que trouxeram, né, para dentro do judaísmo muito da ciência e da filosofia grega, tá certo? E eles não podiam admitir a ressurreição dos mortos, porque ficavam muito presos na lei de Moisés. Como Moisés não havia falado de ressurreição, para eles a ressurreição não existia, tá certo? Então eles entendiam que a alma morria junto com o corpo. Então eles desacreditavam desta ideia, tá bom? Mas o foco deles na verdade era poder. Os saduceus transformaram o templo, transformaram a religião em algo político. Então eles dominavam com poder, com corrupção, tá certo? Então isso era um mundo infiltrado no judaísmo já. E eles juntos representavam a autoridade. Mas vamos continuar a leitura. Eles estavam ressentidos, versículo 2, porque eles estavam ensinando o povo a anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Além de falar de ressurreição dos mortos, ainda estavam pregando em nome de alguém que para eles tinha morrido e não tinha ressuscitado. Não é? 3. E eles prenderam os apóstolos, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Olha que coisa interessante, né? Mesmo eles recebendo a perseguição, a ameaça das autoridades, ainda assim a igreja crescia. Versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, ficaram questionando eles: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Fizeram um milagre na vida do coxo, né? Olha que interessante, né? Aqueles homens estavam mais preocupados em nome de quem, com que autoridade vocês fizeram isso àquele homem. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: autoridades e povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do bem que fizemos àquele homem enfermo e do modo como ele foi curado. Ou seja, Pedro dizendo: poxa, vocês vêm nos questionar pelo bem que nós fizemos e termos curado aquele homem? Não é? Que mal nós fizemos, né? Nós fizemos o bem e vocês nos chamam para depor, né? Versículo 10. Tomem conhecimento, vocês todos e todo o povo de Israel, de que em nome ou com a autoridade de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em o seu nome é que este foi curado, estes que está aí ao lado de vocês. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Isso para todos aqueles líderes era um argumento muito importante, porque eles consideravam, né, que a doutrina deles é quem sustentava a nação de Israel. Né? Então esta pedra aqui tem um significado muito importante que a gente vai ponderar sobre elas daqui a pouco. Versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Versículo importante esse, irmãos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que
que eram homens iletrados, né? Tinham pouco estudo e não tinham tanta cultura, se admiravam e reconheceram que estes homens haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer ao contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: o que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e nós não podemos negar. Ou seja, eles admitiram que o milagre aconteceu. Verso 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para que eles não falem mais neste nome, para quem quer que seja. Chamando, versículo 18, ordenaram a eles que absolutamente não falassem nem ensinassem em um nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam para eles: vocês acham que é certo, justo diante de Deus, a gente ouvir vocês antes de ouvir o próprio Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando eles ainda mais, os soltaram, não tendo achado como castigá-los por causa do povo, porque todo ele estava glorificando a Deus pela cura do coxo. Ora, tinha mais de 40 anos que aquele homem, a quem se operara o milagre na porta milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram, Pedro e os outros procuraram os irmãos e lhe contaram todas essas coisas, o que eles haviam dito aos principais sacerdotes e anciãos. E ouvindo isto, unânimes, olha a palavra unânime aparecendo, irmãos, todos, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo na boca do profeta Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo, o qual o Senhor ungiu. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, isso aqui são eles em oração ainda. 9. Agora, Senhor, olha para as ameaças que eles fazem contra nós e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Até aqui o texto. Pois é, irmãos, essa se tornou a vida daqueles homens. Aqui começa a grande força do Evangelho. Nós estudamos no início desse livro que tudo estava sendo tão maravilhoso. A ressurreição de Jesus, os apóstolos juntos, unidos, o derramamento do Espírito Santo, a primeira mensagem de Pedro, mais de 3.000 batizados. Aqui acrescentou-se mais, mas a igreja aqui começa a ser provada. A força do Evangelho começa a ser provada pelas perseguições e pelas injustiças, a gente começa a ver. Algumas ponderações importantes aqui. Uma cura, uma prisão, uma pregação e uma oração. Essa era a vida da igreja e assim começava a vida da igreja. Interessante que a igreja aqui não podia se abalar.
A igreja aqui estava preparada. Por quê? Qual era o fator importante para a grande preparação da igreja? Nós sabemos que a missão já foi dada, né? Até os confins da terra deveriam ser pregados o Evangelho. Nós sabíamos que o instrumento de Deus, né? O instrumento de Deus eram os discípulos de Jesus, nós. Nós sabemos que a estratégia de Deus é o Espírito Santo para pregar no mundo todo. Mas nós temos, acima disso tudo, nós temos a palavra de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus. E Pedro não deixou se desviar por nenhuma situação, mas fez todo mundo voltar e olhar para Jesus. Aquela mesma pregação dos 2 primeiros discursos de Pedro, tá certo? Que vocês mataram o Senhor. Vocês crucificaram o Senhor, vocês são culpados. E este mesmo Senhor que vocês crucificaram se tornou o Salvador. Então, nesse mesmo teor da mensagem de Pedro, é que a igreja aqui começa a se fortalecer. Nós vemos uma igreja não abatida por causa da prisão deles, mas nós vemos a igreja muito contente, feliz, alegre, sabe? Todos eles empolgados, porque a palavra de Deus está sendo pregada, não é? E que aqueles que levam a palavra de Deus como seus discípulos são pessoas corajosas e habilidosas por causa da presença do Espírito Santo para pregar o Evangelho, não é? Então, esta é a igreja forte, porque os irmãos dão coragem uns para os outros. Os irmãos cheios do Espírito Santo terminam contagiando outros irmãos para que eles também fiquem cheios do Espírito Santo. E o que acontece na oração que nós vimos aqui? Podemos dizer, né, não como as denominações pentecostais falam, né, mas verdadeiramente, os céus estremecem, né, diante das nossas orações. A terra estremece. Então as nossas orações têm muito poder. Mas é muito importante nós destacarmos aqui o conteúdo da oração daquela igreja. Né? Nenhum momento aqui, apesar da perseguição, nós não vimos eles, em primeiro lugar, uma ponderação genérica aqui para todo mundo. O primeiro fator importante daquela oração é o que eles não pediram. Eles não pediram livramento, eles não pediram para que o Senhor desse o troco naquelas autoridades. E em momento nenhum eles pediram para Deus livrá-los daquilo. Porque eles entendiam claramente aqui, e nós vimos, né, lá no finalzinho, eles falando que Deus havia prometido, alertado. Deus já havia dito que as autoridades do mundo, aqueles que têm sede de poder, aqueles que têm sede de injustiça, que não se importam, vão se sentir incomodados com a obra de Deus na terra. Eles já sabiam que aquilo era previsto por Deus. E na oração deles, eles não pediram livramento. Ao contrário, eles pediram o quê na oração? Eles pediram coragem e ousadia e habilidade para pregar o Evangelho. Não é? Diante da perseguição, diante das dificuldades, o que a igreja do primeiro século pedia a Deus? Coragem. Coragem, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não parecer fraco ou não agir com fraqueza diante dos desafios que a vida traz para a igreja. Cada desafio da igreja é um encorajamento para que a gente desenvolva a nossa coragem, para que a gente desenvolva nossas habilidades da pregação do Evangelho, para que a gente desenvolva, tá certo? Aquilo que se torna um testemunho do que nós vimos e ouvimos. E tudo isso, irmãos, que nós estamos vendo e ouvindo na igreja hoje, precisa ser a força, precisa nos deixar constrangidos e muito corajosos de falar e pregar o Evangelho. Então não vamos nos esquecer que esse texto ele fala muito fortemente daquilo que a igreja buscava para a sua força. Então, em nenhum momento a igreja pediu livramento aqui. A igreja pediu sim mais coragem, porque é isso que a igreja precisa. A igreja precisa de coragem. E muitas vezes
irmãos, quando nós somos desafiados, quando a igreja recebe uma adversidade, ou falando particularmente quando o irmão enfrenta uma adversidade, enfrenta uma dificuldade, a primeira coisa, o nosso primeiro impulso de uma igreja hoje, que eu posso dizer que se ela não tomar cuidado se torna uma igreja muito fraca, é o que? Senhor, nos dê livramento. Não que seja errado, né? Jesus ensinou, né, na oração do Pai Nosso, mas livra-nos do mal. Ali Jesus está ensinando para que a gente fique livre do pecado. Isso sim a gente tem que estar livre, não é? E às vezes nós confundimos. Devemos pedir livramento do pecado, que o Senhor nos livre, nos fortaleça, nos ajude a vigiar. Mas o Senhor, Ele permite as perseguições, Ele permite as adversidades para que a igreja cresça em coragem e em habilidade. E é isso que esses irmãos estavam ganhando. É isso que esses irmãos estavam ganhando. Algumas outras ponderações. Vamos lá. Versículo 12. Jesus precisa ser o único. É um dos versículos mais importantes que nós temos aqui. Acredito que todos os irmãos deviam guardar esse versículo no coração. Essa é uma das principais regras da igreja, irmãos. Olha só o que ele diz no versículo 12. Capítulo 4, que nós estamos, versículo 12. Ele diz assim: e não existe salvação em nenhum outro. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Nenhum nome que foi dado entre os homens que pode salvar. Não é? Parece que às vezes nós não entendemos, né? Que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nós precisamos usar a palavra único. E, irmãos, não é único apenas contra a pregação de muitos hoje em dia, que pregam outras formas de adoração, que adoram até outros deuses. Mas quando ele diz único que pode salvar, irmãos, é quando também que aquilo que o irmão Edivaldo tanto ressaltou, não somos nós que salvamos ninguém. Não vamos carregar esse peso, irmãos. Não está na minha responsabilidade salvar ninguém. Nem adianta, irmãos, você tentar controlar com as suas próprias forças, com a sua própria inteligência. Não vamos sofrer, irmãos, porque nós nos sentimos incapazes de fazer alguma coisa para salvar alguém. Irmãos, nós não somos mesmo. Ninguém, nem eu, nem Joel, nem Avair, nem a irmã Betânia, ninguém vai salvar ninguém, irmãos. Por isso que às vezes nós nos abatemos, porque queremos que algumas pessoas que amamos tanto se convertam. Mas a gente se sente tão pequeno, a gente fica assim: que palavras eu vou usar para aquelas pessoas? Muitas vezes a gente fica caçando textos bíblicos, querendo, como se fosse um quebra-cabeça, montar os textos certos para a gente alcançar o coração das pessoas. Irmãos, esse texto ele fala muito mais do que aqueles que proclamam outro tipo de salvação. Esse texto fala muito. Quer falar, irmão Joel? Ah, tá. O microfone está aberto. Se quiser falar, viu? Desculpa. Não tem desculpa não, irmão. Você pode falar à vontade, pode interromper. Não há interrupção. Então, irmãos, não caia no erro de achar que você não é capaz. Porque não é mesmo. Não caia no erro, irmão, achar que você tem que se preparar tanto para fazer algo. Não é capaz mesmo, irmão. Nada que a gente faça, nenhum estudo, nenhuma capacitação. Em primeiro lugar que nós aprendemos aqui, uma lição muito importante, irmãos. Aqueles irmãos falaram: como nós vamos segurar, como nós vamos deixar de falar aquilo que a gente ouviu e viu. Irmãos, isso já é uma mensagem importante para a igreja de hoje. Irmãos falando daquilo que ouvem e daquilo que veem. Irmãos, se você acha que não está vendo nada e não está ouvindo nada, olha só quantas pessoas nós temos aqui hoje. Olha, nós temos o irmão Edivaldo, que podia estar fazendo qualquer outra coisa na vida, mas ele está aqui, pregando e falando e anotando a palavra de Deus. Ele podia estar curtindo a família, ele podia estar viajando. Olha, o irmão Ivan podia estar fazendo outra coisa de tão interessante. O irmão Paulo
podia estar ganhando o dinheiro dele lá na academia, né? Fazendo um trabalho lá com mais 3 ou 4 pessoas. Não é verdade? A irmã Adriana podia estar cuidando da casa, cuidando de trabalho, cuidando de outras coisas. A irmã Cleonice, a irmã Daisy, a irmã Denise, a Shirley. As irmãs podiam estar dando mais atenção para os filhos, elas podiam estar dando mais atenção para a faculdade, estudando mais, fazendo tantas coisas. Mas por que vocês estão aqui hoje, irmãos? Por que a Shirley lá dos Estados Unidos, ela ao invés de estar dando atenção lá para o Júlio ou para o Brian, ela está aqui com a gente? Isso não é porque estamos desprezando outras atividades que são muito importantes, mas porque Jesus vem transformando a vida de tantas pessoas. Quantas vezes nós estamos aqui, irmãos, ouvindo palavras de crescimento, de salvação, de engrandecimento do nosso Senhor. Olha o que você está vendo. Olha o que você está vendo na vida de outras pessoas e na sua própria vida. Não é? Quantas vidas você já presenciou sendo transformadas? Né? Quantas vidas que nós sabíamos como eles eram, uma vida coxa, uma vida cega, uma vida aleijada, e agora é uma vida que começa a entrar nos eixos. Não é? Não dá para ficar quieto diante disso. Irmãos, nós precisamos observar mais as coisas que acontecem ao nosso redor, porque isso é motivo de pregação. Qual é a pregação? Olha, irmãos, eu vejo Jesus agindo na vida do irmão Paulo. Eu escuto Jesus falando na sua mensagem e fazendo mudança na vida do irmão Lúcio. Eu vejo o que Deus tem transformado na vida das pessoas. Pessoas que não perdoavam, hoje perdoam. Porque se você acha, irmãos, que isso não é um milagre, eu digo para vocês que isso é um dos maiores milagres que podem acontecer nesse mundo. Não é? Que a cegueira espiritual foi transformada em luz. Agora você vê que a surdez que nós tínhamos de não dar ouvido à palavra de Deus, a gente nem ouvia as outras pessoas. Agora nós conseguimos olhar e ver com amor. Então não vamos nos esquecer, irmãos, de que uma das grandes maneiras de tornar Jesus único é quando você dá a glória para Ele. E que você não espere que venha nada de você. A única coisa que nós podemos fazer é obedecer e louvar e glorificar. E é nisso que está a nossa alegria, irmãos. Para que não haja nenhum peso sobre nossos ombros. A salvação vem de Jesus. Só testemunho, só viva o que você ouve e o que você vê. E isso vai ser Jesus falando na vida das pessoas que convivem com você. Seja luz, como Jesus disse. Tá certo? Isso é muito importante. Lembra lá no Sermão do Monte? Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Não é? E é isso que Jesus está falando. Isso está sendo cumprido aqui, nessa carta, nesse livro. Outra ponderação importante. Sabe, irmãos, eu fico muito impressionado. Como pode a tradição, as coisas que o ser humano acredita, encobrir um milagre? Os saduceus, as autoridades, para não perder o poder, eles nem perceberam o milagre. Sabe por quê? Porque eles estavam olhando para o poder, para o que eles acreditavam. E muitas dessas crenças, como a inexistência de ressurreição dos mortos, que os saduceus pregavam e lutavam por aquilo, cegou os olhos deles diante de um milagre. Porque pensa comigo, irmão, o que significa um milagre? Esse foi o discurso aqui. O que significa um milagre? Milagre é quando algo sobrenatural acontece. Quando um homem de 40 anos de idade estava coxo, aleijado, não podia se levantar, todo mundo cansou de ver aquele homem na porta do templo. Mas em instantes, menos de um minuto, acredito eu, que durou ali o discurso de Pedro e João, aquele homem se levanta, totalmente curado. Isso é milagre. Um cego de nascença que consegue ver, milagre. Mas milagre não é para dizer que aquela pessoa alcançou uma grande bênção. Milagre significa que Deus existe.
Milagre significa que algo sobrenatural, algo espiritual que eu não posso ver, se alguém quer chamar de metafísica, fique à vontade. Se alguém quer falar de algo que venha de uma outra dimensão, fique à vontade. Mas o fato é que o milagre, ele significa que algo que os meus olhos não veem existe. O milagre é uma prova de que Deus existe e está atuando. Sabe, irmãos, parece que este mundo nos deixa tão cegos que a gente não deixa que os milagres mudem as nossas vidas. Um milagre é para mudar a vida da gente. E eu fico me perguntando por que tantas pessoas que foram curadas por Jesus negaram Jesus lá na frente. Por que é que tanta gente que Jesus curou, que os apóstolos curaram em nome de Jesus, por que essas pessoas não acordaram e falaram, poxa, Deus existe mesmo e Ele está aqui atuando na minha frente? Deixa eu aprender com isso. Eu acho que todos nós, irmãos, nós precisamos parar agora de viver de qualquer jeito. Se você se colocar de frente ao milagre. Quando o milagre acontece, irmãos, significa que Deus existe. E eu me pergunto muito, nem vendo, e eles disseram aqui no texto que nós lemos, que não dava para dizer o contrário. Era notável que um milagre tinha acontecido. E esses homens estavam tão cegos que jogaram o milagre fora e se preocuparam com as suas carreiras. Se preocuparam com a fama que eles tinham diante do povo. Então, irmãos, quando você e eu recebermos um milagre, faça como a igreja fez aqui. Levante a voz, glorifique a Deus, e Deus te encherá do Espírito Santo. Porque esse é outro detalhe que eu quero contar com vocês aqui. A presença do Espírito Santo de forma completa, cheia. E esses irmãos, eles vivenciaram isso. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, estavam cheios do Espírito Santo. Aqui, no finalzinho do texto, perto do versículo 31, nós vimos o quê? Que a igreja, os irmãos reunidos orando, ficaram cheios do Espírito Santo. E o detalhe importante aqui, irmãos, é que estar cheios do Espírito Santo é porque eles estavam vivendo integrados naquilo. Tudo na vida deles estavam voltados para o sucesso e as vitórias da igreja. Cada vitória do cristianismo, cada vitória do Senhor Jesus e das ações dele fazia com que a igreja louvasse. É quando o Senhor agia através deles, vinha o resultado e eles oravam ainda mais e louvavam ainda mais, e o Espírito Santo fazia o trabalho para fortalecer a igreja. Pontos importantes para a gente fechar aqui e deixar os irmãos compartilharem. Nada é mais importante do que mudar a nossa vida. E nós precisamos, para isso, falar de ressurreição. O que significa um milagre? É a presença de Deus. Espere a oposição de todos, principalmente daqueles que têm força e poder sobre seres humanos, muitas vezes. Ore para que Deus te dê coragem e habilidade. Não para que Deus impeça eles. Estarmos cheios do Espírito Santo é a maior competência para pregarmos. E a oração de uma igreja viva reconhece o propósito de Deus, que a força que o Espírito dá é maior do que as ameaças. Nós precisamos pregar com intrepidez, sem medo. E que curas, sinais sempre virão em nome de Jesus. Então vamos usar o nome de Jesus. E o finalzinho no versículo 31 diz que tremerá aqueles que estão à nossa volta. E que o Senhor vai nos dar muito sucesso, muitas vitórias e muito sucesso na pregação do Evangelho, quando anunciarmos a ressurreição de Jesus. A ressurreição, sabe o que é, irmãos? Um milagre. A ressurreição é mais um milagre. Então, irmãos, vamos permitir que os milagres
que acontecem de mudança na nossa vida, ou quando alguém que pede nossa oração e nós oramos, e aquela pessoa contra médicos, contra estatísticas, contra tudo e todo mundo, aquela pessoa recebe uma bênção de Deus. Vamos ficar atentos aos milagres de Deus, sejam os milagres sobrenaturais, sejam aqueles milagres de grande mudança na vida das pessoas, que é o arrependimento, que é a conversão de outras pessoas. Porque todos nós aqui passamos por esse milagre muitas vezes nas nossas vidas. Nos arrependemos dos nossos pecados, nos tornando pessoas limpas diante do Pai. Pessoas santas diante do Pai. Pessoas que são humildes de espírito. Pessoas que são pacificadoras. Esse é o verdadeiro milagre da igreja. E quando você se deparar com um milagre, não vamos ficar cegos, irmãos. Isso tem que mudar a nossa vida. Porque o milagre representa que Deus existe e está aqui presente e atuando. Se nós sabemos que Deus existe, está presente e atuando, o que a gente está fazendo dando tanta atenção para esse mundo? Não é? Então vamos imitar aquela igreja hoje. Que ato seja para o nosso dia de hoje. Né? E que possamos sempre entender que Jesus é o único que pode fazer isso. Não é você, não sou eu. É em nome de Jesus. Passo a palavra para o nosso irmão Avaí. Bom, irmão, obrigado, Sérgio, pela mensagem. Vou deixar meu comentário para mais tarde. Então, assim, os irmãos já podem levantando as mãos. Betânia levantou primeiro. Aí, os irmãos querendo falar alguma coisa, comentar, pode levantar a mão e, se for o caso, segue a sequência, se eu não conseguir ver aqui na sequência certinha, tá bom? Betânia? Boa noite. Ótima aula, Sérgio, gostei demais. A aula de hoje foi assim, você pegou aquilo da Bíblia e passou de direto pra gente, sabe? Não entrou em você, saiu assim, sabe? Então que Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão, muito bom. E eu tava pontuando aqui algumas coisas que você falou, né? E que você ensinou para mim hoje, tá? Que é necessário a gente ser usados, né? Amém. E tornar a nossa fé cada vez mais madura. Foi isso, né? E quem está em trevas é incomodado pela luz. Aí eu anotei aqui também, ó. Sobre todas essas coisas, não existe argumentos contra a verdade absoluta. E aí no versículo 13, você falou sobre a importância do 12, verdade, mas eu vi no 13, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens, iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Isso me fez pensar sobre como muda quando nós realmente seguimos a Cristo. As nossas ações e as nossas falas, né? Eu não sei se tem um versículo falando sobre isso, ainda preciso pesquisar, mas que fala que os nossos corações, quando está cheio, né, a gente transborda aquilo, né? Então, quando a gente enche de Jesus, de Cristo, de Espírito Santo, é isso que a gente faz, né? Ser usados. E aí, sobre o milagre, né? Você falou assim, por que as pessoas, elas não falam sobre os seus milagres, né? Que é o temor aos homens, ao invés do temor a Deus, né? Isso acontece muito, você vai trabalhar agora com jovens na escola, eles têm medo de pregar, na faculdade, na nossa família, né? No nosso trabalho, a gente tem medo do homem, né? Verdade. E a gente não percebe que a gente precisa ter o temor que é a Deus. Aí, por último,
fazer os mesmos, né? Aí na oração que eles fazem, eles me ensinaram, e eu acho que ensina para todos nós, né? Que nós precisamos ser mais ousados, ter mais coragem para anunciar a palavra de Deus. Muito boa aula, que Deus abençoe. Amém, irmã, é verdade, viu? Você falou uma coisa muito importante, tem sim, Jesus disse que aqueles que acreditarem nele fluirão de si rios de água viva, não é? Esse é um dos textos, mas você falou tudo, transborda mesmo, quem tem o Espírito Santo transborda, e como é importante isso. Obrigado, Betânia. Joel Lima. Então, né, meus irmãos, é uma aula muito, muito importante, né? Importante para a nossa vida espiritual, para nos encorajar, né? Porque olha o que virou dois pescadores, né? Que não sabia de nada, não tinha, creio que não tinha formatura nenhuma, mas depois que receberam o Espírito Santo, começou a incomodar, né? Os grandes falou, rapaz, esses homens vêm trazendo coisa séria e estão crescendo. E era 3.000, 5.000 de uma vez só, não era pouquinho não, né? E cada vez mais eles insistiam, né? Ele não tinha medo, eles correndo perigo, mas estavam ali. E os poderosos usando do seu poder natural, né? Que é seu poder de ser chefe, de ser sacerdote, eu creio que saiu empurrando todo mundo ali para poder chegar até esses homens. Mas e até eles reconheceram, né? Não quiseram aceitar Jesus, deveria, como o irmão Sérgio falou, eles deveriam ter aproveitado aquele momento ali e ter se arrependido também, né? Mas não era a intenção deles. A intenção deles era barrar, era interromper um crescimento tão grande de poder, de milagres e de bênçãos. E outro ponto aqui que eu achei muito interessante também, depois que tudo aconteceu, que eles ficaram presos, quando eles foram soltos, eles correram para contar aos seus companheiros, aqueles que não estavam sabendo de nada, foi lá, que estava talvez até com medo, né? Ali que tinha se convertido há pouco tempo, eles voltaram para eles, para poder. Ali começou a oração, né? Uma grande oração ali para encorajamento de todos. E o Espírito Santo fez presente ali, como já estava presente com eles. E aqueles irmãos que ouviram o que eles falaram, com certeza dali para frente já tiver, se tiver que morrer, vamos morrer confessando Cristo, né? Não é desistir. E que nós possamos ter isso em nossas vidas de coragem, né? Jamais a gente deixar de fazer aquilo que Cristo determinou para nossas vidas, porque com certeza o Espírito Santo está conosco para nos ajudar, para nos direcionar, não como foi naquele tempo dos apóstolos para poder fazer curas e grandes prodígios, mas para a gente ensinar, levar a palavra de Cristo, assim como Cristo quer que a gente leve. São essas minhas palavras. Eduardo, fica à vontade, irmão. Vou tentar de novo. Começando, capítulo 1, dice versículo 15, que fueron reunidos como 120 personas. Depois, capítulo 2, versículo 41 fala que eles foram añadidas como 3.000 pessoas.
depois, terminando o capítulo 2, versículo 47, ele fala que o Senhor añadia cada dia à igreja que iba a ser salvo. Então, o acontecimento de Pentecostés traz almas a Cristo. O acontecimento del templo de Deus na porta da moça traz pessoas a Cristo. Agora, podemos falar de crescimento da igreja. Só uma coisa ali, por começar como uma coisa, tem poder, que é a pregação do Evangelho. Mais à frente, o apóstolo Paulo fala, no capítulo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando o apóstolo Mia, deixa pra cá. fala do Evangelho, Deixa pra cá, um Mia. resultado maravilhoso. El versículo 4 del capítulo 4 le dice, si você presta atenção, ele diz que eram quase 5.000 homens. Mas eu acho que muita igreja onde eu he visitado, há mais mulher que homem. E eu acho que nesse tempo é o mesmo. Então, a mulher casi sempre multiplica a cantidad de hombres. Quizás podemos decir que eran como quase 5.000 hombres y como quase 10.000 mujeres. Si redondeamos, podemos decir que eran como 15.000 irmãos que a igreja estava crescendo. Então, ali se cumpre quando diz que a palavra de Deus não volta vazia. Você tem que pregar somente, deixar a Deus, que Deus sempre vai fazer o trabalho. Outra coisa que eu quero ressaltar é a perseverança, a constância, habla capítulo 2, versículo 42, né? Eles perseveraram na doutrina, na oração, na comunhão. Essas coisas têm poder também para que outra pessoa. Porque quando termina o capítulo 2, diz que eles tinham favor com todo o povo. E o Senhor añadia cada dia à igreja lo que iban a fazer salvos. E quanto outro poder que eu dou ali é o poder da oração. A oração tem tanto poder que se eles oraram é porque eles tinham medo, como homem, como ser humano. Mas eles confiavam que Deus podia dar um poder especial, por dizer essa palavra, de fortaleza para pregar, para continuar. Porque se somente habían, como se dice, habían logrado hacer un milagre allí, y eles iban a continuar haciendo más milagres por el poder de Deus. Entonces la persecución va a ser mayor. O sea, ellos precisaban poder, necesitaban fortaleza. Lo mismo que Deus falou lá com Josué, quando dice que tem que ser forte, tem que animar-se, ser valiente, porque Deus vai estar com ele. O mesmo acontece aqui. Tem que fortalecer Deus, porque a gente pode ter medo. Mas nesse medo você tem que orar. E nessa oração, Deus dá essa força. Isso é o que eu quis añadir. Muito obrigado. Se você não entendeu, eu falo com o irmão em espanhol. Muito obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Boas. Sí, yo traduzco todo, nomás dime. Habla su portugués muy bien. No, estoy tratando. Então, que bom, o irmão do Eduardo comentou, vou passar para o Edivaldo. É bacana essa explanação dele do crescimento da igreja, como é que foi de forma acentuada, da perseverança dos apóstolos, dos irmãos, para que a gente possa realmente, assim, como a irmã falou, o português está ótimo. Edivaldo, depois do Paulo. Então, muita coisa boa aqui, né? Mas eu queria comentar sobre os saduceus, né? Como o Sérgio falou, que eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em anjos, né? E com a morte dele, então eles ficaram irritados, né? Porque para eles Jesus estava morto. Agora vem Pedro e João, né? Dizendo que Jesus está vivo. E diante do milagre, eles não podem negar
porque foi visto, né, que o homem era coxa há 40 anos. Né? E aí, poxa, né? Então vamos prender, mandar aquele citar e não deixar isso se espalhar. Agora, o maior milagre é isso que você falou, é a transformação da nossa vida. Né? Como foi a pregação de Pedro, como foi a pregação dos apóstolos no Pentecostes, no início da igreja? Qual era a condição para as pessoas passarem a fazer parte da igreja? Né? Pedro disse, como muitos nos dias de hoje, eu profetizo sobre a tua vida. Né? Há uma revelação para você, há uma unção de curas e milagres sobre a tua vida, né? Como foi proposto, como o Joel colocou, ou ele chamou os